Senhor, posso salvar sua filha. Foi isso que o menino disse, sujo, magro, com os olhos queimando como brasas acesas no gelo da praça. O médico, milionário e orgulhoso, parou no mesmo instante. Não porque acreditava, mas porque, naquele momento, ele não tinha mais nada, nem respostas, nem fé. Aproveita e já curte o vídeo, se inscreve no canal e conta pra gente nos comentários de onde você está assistindo. Agora respira fundo, porque essa história vai te emocionar de verdade. Como uma criança que vive nas ruas poderia ajudar quando nenhum especialista do mundo conseguiu, o que restava ao pai se não escutar? Helena Nowak, 10 anos, filha única de um dos médicos mais respeitados da Europa, começou a adoecer de um jeito que os exames não explicavam. Primeiro vieram os silêncios. Ela parou de responder. Depois, os olhos começaram a apagar, como se a alma dela estivesse recolhendo cada luz do corpo. Thomas, o pai, buscou os melhores especialistas, mas o laudo era sempre o mesmo. Nada físico, nenhum tumor, nenhuma lesão, apenas um vazio onde antes havia uma criança. Após a morte repentina da mãe, Helena simplesmente se desconectou da realidade. Thomas tentou manter tudo sob controle, como sempre fizera na carreira. E falhou. Governantas vinham e iam, e a mansão se tornava cada vez mais um túmulo elegante. Mas naquele inverno específico, algo aconteceu. Uma tarde, Helena saiu de casa sem que ninguém percebesse. Sozinha, sem casaco, sem direção, apenas com os pés descalços e a expressão vazia. Caminhou pela cidade até parar na praça central. Sentou-se num banco de madeira gelado e ficou ali, imóvel, como se esperasse por algo, ou alguém. Foi ali que Vitek a viu pela primeira vez. E mesmo tendo vivido coisas que fariam qualquer adulto se dobrar, nada no rosto dele era infantil. Ele não correu até ela. Ele apenas a observou. Até que, ao ver seus lábios ficarem roxos e os olhos vazios de novo, ele se aproximou devagar e ofereceu a única coisa que tinha, sua jaqueta rasgada. A menina não falou, mas segurou a mão dele com força. E naquele instante, algo inexplicável aconteceu. Ela chorou, e chorou como quem voltava do fundo do mar. A mão da menina tremia, mas não largava a dele. Era como se aquele simples toque a prendesse de volta ao mundo, e ao mesmo tempo revelasse a ela que ainda existia algo fora daquele vazio cinza. Vitek não disse nada. Apenas ficou ali, sentado ao lado dela no banco congelado, com o corpo franzino encolhido contra o vento cortante, protegendo o que podia. O silêncio entre os dois não era desconfortável. Pelo contrário, era o tipo de silêncio que dizia mais do que qualquer adulto jamais conseguiu explicar. Os olhos de Helena ainda estavam vermelhos do choro súbito, mas pareciam menos opacos. Vitek observava sem encarar diretamente, como quem já sabia demais sobre a dor para fazer perguntas. Minutos depois, os gritos dos seguranças rasgaram o ar gelado da praça. A menina não reagiu de imediato, até que um deles se aproximou e puxou seu braço com força. Foi nesse momento que ela gritou. Um som grave, áspero, doloroso. O primeiro desde que sua mãe havia morrido. "Larga ele", ela disse entre soluços. "Não toca nele." Os homens congelaram. A menina, que passava dias muda, imóvel, que não respondia ao próprio pai, estava ali, falando, chorando, segurando a mão de um menino de rua como se ele fosse a única coisa viva que restava. Thomas chegou pouco depois. Havia sido chamado às pressas pela governanta ao descobrir que a filha desaparecera. Quando viu a cena, parou no meio da praça, sem saber se corria até ela ou ficava parado para não quebrar o que estava acontecendo. Helena se virou lentamente. Seus olhos buscaram os do pai, e ela não disse uma palavra. Apenas olhou para ele, depois para Vitek. E foi o menino quem falou: "Senhor, posso salvar sua filha?" Thomas não soube como responder.
Ele era acostumado a comandar salas cirúrgicas, a controlar a morte por meio da técnica. Mas ali, naquela praça, diante da fragilidade humana mais crua, sua voz falhou. Por reflexo, mandou os seguranças soltarem os dois e apenas acenou para que o carro se aproximasse. Venham. Dentro do carro, o silêncio voltou. Helena encostou a cabeça no ombro de Vitek, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Tomás observava os dois pelo retrovisor. Tentava entender quem era aquele garoto. Não apenas de onde ele vinha, mas o que havia nele que a medicina não alcançava. Na mansão, o ambiente parecia deslocado diante da presença do menino. Tudo era impecavelmente limpo, caro, funcional, mas frio. Frio como o gelo lá fora. Vitek hesitou na porta, com os olhos correndo pelos detalhes. Os quadros, os móveis, o chão de mármore. Tudo dizia, você não pertence aqui. Mas Helena segurava sua mão com força. Na sala, Tomás serviu água aos dois, como se tentasse fingir que aquela cena era normal. Observava os movimentos do menino com cautela. Notava o modo como ele não pedia nada, como evitava olhar nos olhos, como seus dedos pareciam sempre em alerta, prontos para fugir. Qual é o seu nome? Tomás perguntou por fim. Vitek. Só isso. Onde estão seus pais? Estão, respondeu, e não disse mais nada. Tomás entendeu que não havia mais perguntas a fazer. O menino não era um mistério a ser resolvido. Era uma presença a ser respeitada. E naquele momento, era a única coisa que conectava sua filha ao mundo real. No dia seguinte, Helena acordou chamando por Vitek, a voz ainda fraca, mas firme. Os empregados, sem saber o que fazer, chamaram Tomás às pressas. Quando ele chegou, encontrou o menino sentado no chão do quarto dela, contando uma história qualquer, inventada na hora, sobre um lobo que perdeu o caminho de casa. Ela ria. Não era uma gargalhada expansiva, era um riso tímido, curto, mas era riso, e era dela. Ele pode ficar? Ela perguntou ao pai, sem encará-lo. Tomás não respondeu. Apenas olhou para Vitek. O garoto desviou o olhar. Estava acostumado a ser enxotado, a perceber o instante exato em que se tornava incômodo. Só por hoje, Tomás disse com a voz baixa. Só hoje. Mas ele sabia que não era só por hoje. Naquela noite, Tomás desceu até o escritório. Abriu o prontuário da filha, leu os relatórios dos psiquiatras, os pareceres dos neurologistas. Todos os exames diziam a mesma coisa. Helena estava saudável, mas não estava bem. E agora ela começava a melhorar. Com a presença de um menino que não tinha onde dormir. O que Vitek fazia não podia ser explicado em gráficos, nem medido em exames laboratoriais. Mas a menina estava voltando, e o coração de Tomás, pela primeira vez em muito tempo, sentiu medo. Medo de perder aquilo que ele não sabia como proteger. Medo de que Vitek, o estranho, o improvável, fosse mesmo a única esperança. E de que no fundo talvez ele tivesse razão. Aquele menino podia mesmo salvar sua filha. Na terceira manhã seguida em que Vitek acordava naquela casa, o quarto de hóspedes ainda parecia mais um lugar de passagem do que um abrigo. O colchão era fofo demais, o lençol tinha cheiro de amaciante e as paredes limpas o deixavam inquieto. Ele não estava acostumado com aquilo. A única coisa que dava sentido à presença dele ali era o quarto ao lado, onde Helena dormia. Ela acordava sorrindo. Quase sempre perguntava por ele antes mesmo de abrir os olhos. Tinha medo que ele tivesse ido embora durante a noite. E Vitek, ao perceber isso, sempre fazia questão de deixar algo pequeno sobre a cômoda dela. Uma pedra lisa, um botão antigo, um papel dobrado com uma palavra bonita escrita com sua letra trêmula. Pequenos sinais de que estava ali, mesmo que ainda não soubesse por quanto tempo. Tomás observava tudo de longe. Desde que permitira que o menino ficasse só por hoje, passara a analisar seus movimentos como quem estuda uma reação que ainda não entende. Não havia lógica médica no que estava acontecendo. Nenhuma das estratégias terapêuticas recomendadas surtira efeito.
Mas aquele garoto de rua, que nem sabia segurar um talher corretamente, fazia a filha dele sorrir. Na tarde daquela terça-feira, Thomas decidiu conversar com Vitek a sós. Chamou-o ao escritório. O menino entrou devagar, o olhar sempre atento, como se já soubesse que ali não havia espaço para brincadeira. "O que você fez com minha filha?" Thomas perguntou direto. Vitek franziu o senho. Não por medo, mas por não entender o tom da pergunta. "Eu só fiquei com ela, fiquei de verdade." Thomas respirou fundo. Não sabia como digerir aquela resposta. "Ela reagiu com você de um jeito que não reagia com mais ninguém. Preciso entender por quê." Vitek ficou em silêncio por um instante. Depois olhou para as próprias mãos e disse algo que Thomas jamais esqueceria. "Quando eu toco em algumas pessoas, é como se pedaços delas viessem até mim. Como se elas deixassem cair as lembranças na minha pele. Você está dizendo que tem visões?" "Não são visões, são coisas que aparecem. Eu não peço, mas às vezes vêm. Com a sua filha, eu vi a mãe dela cantando uma música. Uma que ela cantava no quarto. A mesma que Helena murmurava dormindo, mesmo quando não falava nada." Tomás se recostou na cadeira, sem saber se aquilo era invenção ou algo que ultrapassava qualquer coisa que ele já havia estudado. "E como você sabia da música?" Vitek hesitou. "Uma vez, eu ouvi essa música na praça, anos atrás. Tinha uma mulher que cantava enquanto segurava uma menina no colo. Era inverno também. Ela sorria, mesmo com frio. Eu nunca esqueci." A imagem atravessou Thomas como uma lâmina. Ele se lembrou. Aquela música, aquele momento. A mulher era Ana, sua esposa. Ele tinha passado com elas pela praça, num domingo, pouco antes do diagnóstico inesperado que levou a vida da esposa em 3 meses. "Por que você está me contando isso agora?" "Porque talvez eu tenha sido colocado aqui por causa disso. Talvez eu tenha visto antes o que ela precisa lembrar agora." Thomas não respondeu. Não sabia o que pensar. O menino não pedia nada. Não parecia querer impressionar. Só dizia o que sentia. Naquela noite, Helena desenhou no chão da sala. Usava lápis de cor espalhados ao redor, concentrada. Vitek sentou-se ao lado em silêncio. Observou até que ela o chamou com um gesto. "Vem ver." No papel havia um lugar, um banco de praça, árvores secas, neve cobrindo o chão. E no centro, 2 figuras de mãos dadas. Uma com cabelo solto, comprido, a outra com os olhos grandes e tristes. "É a gente?" Ela balançou a cabeça. "É antes da gente se conhecer, mas eu já sentia você." Vitek não soube o que responder. Então colocou a mão sobre a dela, com delicadeza. A imagem que lhe veio à mente foi rápida, mas intensa. Helena ainda pequena, aninhada no colo da mãe, ouvindo histórias sobre anjos que se perdiam no meio das pessoas e que só apareciam para quem sabia olhar com o coração. Na cozinha, Thomas os observava da porta entreaberta. Pela primeira vez, sentiu-se pequeno diante daquilo. Percebeu que tinha passado a vida tentando dominar o mundo pela razão, pelos protocolos, pelos prêmios e artigos assinados. E agora, diante de um menino esquecido pela cidade, sua filha reencontrava a própria alma. Ao fechar a porta, murmurou para si mesmo: "O que você é, Vitek?" Mas a pergunta não precisava de resposta, porque a menina que não falava agora contava histórias. E o menino que ninguém via estava salvando a vida dela. Um toque de cada vez. Tomás sempre foi um homem prático. Cresceu cercado por regras, metas, desempenho. Quando escolheu ser neurocirurgião, não foi por vocação emocional. Foi pela exatidão. Gostava da ideia de que, com conhecimento suficiente, qualquer falha humana podia ser corrigida. Mas, naquele fim de semana, assistindo sua filha brincar com um menino que dormia em um colchão improvisado no quarto de hóspedes, começou a se dar conta de que havia coisas que o bisturi nunca alcançaria. Helena, agora,
Sorria com os olhos. Voltava a caminhar sem tropeçar nos próprios pensamentos. À noite, pedia que Vitek lesse para ela, mesmo que ele inventasse metade das palavras, já que lia mal. E ainda assim, ela dormia tranquila, embalada por vozes que não gritavam, por presenças que não desapareciam ao amanhecer. Thomas começou a investigar a origem do menino. Pediu descrição a um colega da promotoria e, após 2 dias, recebeu um envelope grosso com documentos surrados e fotos amareladas. O que encontrou ali o fez perder o ar. O nome da mãe era Aneta Zielinska. Grávida aos 18, foi atendida na emergência de um hospital público na periferia de Varsóvia, numa noite chuvosa, 7 anos atrás. Havia uma anotação seca no relatório. Paciente sem acompanhante, quadro instável, encaminhada a plantonista secundário após priorização de conferência médica urgente do titular. Assinatura, Dr. Thomas Novak. Ele lembrou. Aquela noite. Um convite internacional de última hora para palestrar em Munique. A agenda apertada. Um plantão repassado às pressas. Aneta não resistiu à complicação no parto. O bebê sobreviveu, levado para um abrigo estadual. O médico nunca mais soube daquele caso. Até agora. A ficha caiu com força. Vitek não era apenas um menino qualquer. Era o menino que ele deixou para trás. O filho de uma mulher que confiou sua vida a um sistema que ele próprio representava. E que falhou. Não havia sangue entre eles. Mas havia dívida. Uma que o dinheiro nunca pagou. E que o tempo agora jogava na sua frente, com olhos atentos e mãos pequenas, segurando sua filha com mais cuidado do que ele jamais conseguiu. Naquela noite, Tomás entrou no quarto de hóspedes sem bater. Encontrou Vitek organizando os papéis de Helena, guardando desenhos e dobrando um cobertor. O menino se assustou com a entrada brusca, mas não recuou. Você sabia quem eu era? Thomas perguntou. Vitek demorou a responder. Não de cara, mas depois eu reconheci seu olhar. Vi você uma vez, de longe, na porta do hospital, quando minha mãe ainda estava viva. Thomas sentou-se na poltrona, sem conseguir levantar os olhos. Porque não me disse? Porque se eu dissesse, talvez você mandasse eu ir embora. Thomas fechou os olhos. Não havia defesa para o que sentia. E aquilo o desmontava. Pela primeira vez em anos, ele não era médico, não era referência. Era apenas um homem diante de um erro irreparável. Eu falhei com você. Vitek apenas assentiu com a cabeça, sem rancor. Eu sei. Por que ficou então? A resposta foi curta, mas devastadora. Porque ela precisava de mim. E eu também precisava dela. Nos dias seguintes, Thomas começou a mudar pequenos hábitos. Passou a servir o café da manhã pessoalmente, ainda desajeitado. Tentou participar das conversas, mesmo sem saber o que dizer. A mansão começou a parecer menos silenciosa, não por causa do volume, mas por causa da presença. Pela primeira vez ele escutava, não para responder, mas para entender. Vitek nunca pediu nada, não exigia, não testava, apenas estava. E isso, de algum modo, fazia com que Tomás quisesse estar também, pela filha. E talvez, aos poucos, por si mesmo. Numa noite gelada, Helena acordou chorando. Um pesadelo. Gritou por Vitek. Ele veio correndo do outro quarto, sentou-se ao lado dela e começou a contar uma história sobre um barco que navegava mesmo sem mapa. Helena se acalmou em segundos. Thomas ficou na porta sem ser visto. Havia algo naquele menino que o desarmava. Uma forma de existir que era mais eficaz que qualquer técnica terapêutica que ele conhecia. E então, percebeu. Talvez ouvir nunca tivesse sido seu problema clínico. Talvez fosse sua deficiência emocional. Uma surdez seletiva que a vida cobrava agora com juros. Mais tarde, desceu até o porão da casa, onde guardava caixas com pertences de Ana. Entre elas, encontrou um caderno de anotações dela. Páginas preenchidas com reflexões curtas, desejos simples, desenhos de Helena ainda bebê.
e em uma delas, rabiscado com pressa: se um dia eu partir, espero que Thomas aprenda a ouvir com o coração. Ele é bom, só não sabe mais como ser inteiro. Tomás fechou o caderno e subiu em silêncio. Ao passar pelo quarto de Wittek, parou à porta. O menino dormia encolhido, sem cobertor sobre os pés. Sem pensar, entrou, puxou o lençol e cobriu o garoto com cuidado. Depois, sentou-se na beirada da cama. Ficou ali por alguns minutos, observando o menino que ele não salvou quando teve chance. Agora talvez tivesse uma segunda, e ele não pretendia desperdiçá-la. Na manhã em que Helena não acordou, o silêncio voltou à casa de um jeito diferente. Era mais pesado, como um sinal de que algo havia se rompido. Wittek foi o primeiro a perceber. Bateu na porta do quarto dela, como sempre fazia. Nenhuma resposta. Entrou devagar e a encontrou ainda deitada, os olhos abertos fixos no teto, sem piscar, sem reação. Chamou pelo nome dela 1, 2 vezes. Nada. Colocou a mão sobre o peito dela. O coração batia, mas o corpo não se movia, nem um músculo. Parecia presente só pela metade, como se tivesse ficado suspensa entre dois mundos. Wittek gritou por Tomás. O médico correu escada acima e, ao ver a filha naquele estado, congelou. Não era desmaio, não era convulsão, era algo que ele não sabia nomear. Helena respirava, mas era como se estivesse longe demais para ser alcançada. Foram horas entre exames, ligações, novos especialistas. Thomas acionou contatos em clínicas internacionais, mas ninguém conseguia explicar o que acontecia. Todos diziam o mesmo. A menina não apresentava alterações cerebrais ou neurológicas. Seu corpo estava funcionando, mas a mente parecia ter se desligado. Wittek permaneceu ao lado da cama. Não quis comer, nem trocar de roupa. Não aceitou sair dali. Sentava-se no chão, com as costas encostadas na parede, e observava Helena com um olhar que não era de medo. Era de espera. Ela está ouvindo. Só não consegue voltar. Disse baixo, sem tirar os olhos dela. Thomas ouviu, mas não respondeu. Não sabia mais o que dizer. Ele que passara a vida exigindo resultados rápidos e respostas exatas, agora se via impotente diante da própria filha. E a única pessoa que parecia não desistir era um menino que jamais tivera garantias de nada. Naquela madrugada, a casa dormia em fragmentos. A cozinha tinha luz baixa. O relógio da sala marcava 4 da manhã. E Wittek ainda estava sentado ali, no chão do quarto. Helena não reagia, mas ele falava com ela como se falasse para dentro d'água, com fé de que em algum momento a voz atravessaria. Lembra do barco? Aquele que não tinha mapa? Você disse que queria velejar nele. Eu prometi que ia pilotar. Eu ainda estou aqui, Helena. E se você não puder voltar agora, eu espero. Mas se puder, volta só um pouco. Me dá um sinal. Ele tirou do bolso uma pulseira de linha azul, trançada por ele dias antes, e amarrou com cuidado no pulso dela. Depois, recostou a cabeça na cama e fechou os olhos, ainda falando baixinho, como se contasse um segredo ao vento. Ninguém nunca me esperou, mas eu espero você, tá? Na manhã seguinte, o quarto parecia igual. Os lençóis não haviam se mexido. A luz entrava pela fresta da cortina com a mesma intensidade, mas havia um detalhe que passou despercebido a todos, menos a ele. A mão de Helena, antes inerte, agora estava sobre a pulseira, como se quisesse protegê-la. Wittek sentiu o coração apertar. Subiu devagar os olhos até o rosto dela, ainda imóvel, mas os cílios se moveram, quase imperceptivelmente. Ele se levantou num pulo. Thomas! Gritou. O médico veio correndo e quando olhou para a filha percebeu um leve movimento no canto da boca. Os dedos da outra mão começaram a reagir, pequenos sinais. Mas para quem esteve ausente por tanto tempo, aquilo era um grito. Nos dias seguintes, Helena voltou pouco a pouco. Primeiro com sussurros, depois com palavras simples. Reconheceu o quarto, pediu água, perguntou pela música que gostava.
Os médicos não souberam explicar. Mas Tomás já não queria explicações. Ele sabia. Foi naquela mesma noite que ele chamou Vitek até a varanda. O céu estava limpo e a cidade ao fundo parecia menor. Tomás segurava uma xícara nas mãos. O menino ficou de pé, encostado na parede. Ela voltou, disse Tomás, sem virar o rosto. Eu sabia que ia voltar, só não sabia quanto tempo ia levar. Tomás respirou fundo. Nunca consegui fazer isso por ela. Estive tão perto e mesmo assim tão longe. Vitek respondeu depois de um tempo. Você estava com medo. Medo de quê? De escutar o que ela realmente sentia. Tomás virou-se então. Encarou o menino como se enxergasse algo além. E o que ela sentia? Falta, não da mãe, falta de você. As palavras bateram como uma confissão. Mas Tomás não fugiu. Apenas assentiu com a cabeça. E depois de um tempo, disse o que há anos guardava. Eu também sinto falta dela, desde o primeiro dia que nasci como pai, e não soube ser um. Vitek olhou para ele, não disse nada. Mas naquele instante havia algo diferente entre os dois. Não um perdão imediato, nem uma conexão mágica. Apenas um lugar de reconhecimento, um chão comum. E às vezes, isso é tudo que alguém precisa para continuar. Naquela noite, Helena dormiu com a mão entrelaçada à de Vitek. Tomás sentou-se na cadeira ao lado e ficou ali por horas, em silêncio. Pela primeira vez, os três estavam no mesmo lugar. Não como paciente, cuidador e médico, mas como algo que começava a se parecer com uma família. A pulseira azul ainda estava no pulso de Helena quando ela caminhou até o jardim pela primeira vez depois de dias no quarto. O sol filtrava pelas nuvens, tímido, como se pedisse licença para tocar nela sem assustar. Vitek seguia ao lado, passos curtos, atentos. Ele não tocava nela o tempo todo, mas parecia saber quando era hora de se aproximar e quando bastava apenas estar por perto. Desde que Helena começou a se recuperar, a casa parecia diferente. Os ruídos voltaram. Vozes baixas no corredor, risadas na cozinha, portas que se fechavam com menos rigidez. Tomás, agora, aprendia a estar. Às vezes, ainda tentava ocupar o espaço com instruções, hábitos, tentativas de compensar os anos em que viveu distante. Mas cada vez mais, optava por escutar, antes de falar. Naquela tarde, ele os observava da varanda. Helena colhia pequenas flores entre as pedras, enfileirando-as como se fosse montar um jardim particular. Vitek, ao lado, anotava nomes que inventava para cada flor. Um jogo estranho, mas que fazia sentido para os dois. E para Tomás, era quase como assistir a um idioma que nunca lhe ensinaram, mas que agora ele queria muito aprender. Durante o jantar, Tomás notou algo que o pegou de surpresa. Vitek se sentou à mesa sem esperar que alguém o mandasse. Passou o prato para Helena antes de se servir. Agradeceu pelo pão. Nenhuma dessas atitudes era ensaiada. Era como se ele tivesse se acostumado à ideia de que poderia estar ali. Não como visita, nem como hóspede temporário, mas como alguém que fazia parte. Mais tarde, enquanto lavava as louças, Tomás tomou uma decisão. Não por impulso, mas por ter entendido que havia chegado o momento. Vitek, chamou, enquanto secava as mãos com um pano. O menino veio devagar, como quem ainda não sabia o que esperar de uma conversa assim. Eu queria te perguntar uma coisa. Se for sobre ir embora, eu posso. Só espera a Helena dormir. Tomás sorriu de leve, mas a expressão era grave, serena. Não, é sobre ficar. Vitek franziu o senho como se não entendesse. Ficar. Por mais tempo, ficar como parte da casa. Como alguém que não precisa mais esperar pela hora de ir embora. Ficar como alguém que é nosso. Seu lugar está aqui, se você quiser. O silêncio que seguiu não era incômodo. Vitek olhou para o chão, depois para o teto. Parecia tentar entender o que aquilo significava. Ele nunca tivera um lugar que pudesse chamar de casa. Muito menos alguém que dissesse,
Seu lugar está aqui. Por fim, murmurou: eu não sei como é ser parte de uma casa. Thomas se aproximou devagar. Colocou a mão no ombro do menino. Não havia urgência, nem promessa de perfeição. A gente aprende juntos. Naquela noite, Helena dormiu cedo. Estava mais tranquila, respirando profundamente, a pulseira ainda no pulso. No quarto ao lado, uma mochila foi desfeita pela primeira vez sem pressa. As roupas, antes emboladas, foram dobradas. Os objetos que antes ficavam escondidos dentro de uma caixa improvisada foram colocados sobre uma prateleira. Não eram muitos, mas agora tinham espaço. Vitek dormiu de porta entreaberta. Pela manhã, ao descer para o café, encontrou Thomas lendo o jornal e Helena comendo uma torrada com geleia. Tudo parecia normal, como se sempre tivesse sido assim. E talvez fosse isso que mais doía e mais curava ao mesmo tempo. A naturalidade com que o amor, quando aceito, se instala. Dias depois, Thomas entregou a Vitek um envelope discreto. Lá dentro estavam os papéis para iniciar o processo de guarda legal. Vitek não disse nada, mas guardou o envelope dobrado dentro do casaco com um cuidado que nunca teve com nada antes. Na última cena daquela semana, os três estavam no quintal. Helena ria, tentando ensinar Vitek a andar de bicicleta. Thomas assistia de longe, sentado num banco de madeira. Um cachorro do abrigo local, recém-adotado, dormia aos pés do médico. O animal também não tinha nome ainda. Estavam todos aprendendo juntos como começar de novo. E então, sem aviso, Vitek olhou para Thomas e disse: a casa é grande, mas agora ela tem som. Tem coisa viva. Antes era só bonita. Thomas respirou fundo. Ela também estava esperando por você. Vitek não respondeu. Caminhou até o médico, sentou-se ao seu lado no banco e esticou as pernas no chão de terra. Não pediu nada, não disse nada, mas naquele silêncio, algo finalmente encontrou lugar. Vitek nunca pediu uma casa, mas agora ele tinha uma, e isso era mais do que ele jamais soube desejar. Se essa história tocou o seu coração assim como tocou o de Thomas e Vitek, se inscreva no canal agora mesmo. Aqui você sempre vai encontrar histórias que aquecem a alma e lembram que o amor, quando é real, pode curar o que ninguém mais consegue.